Bom, agradecendo o secretário, acho que ao longo do curso nós vamos aprender muito a questão do gestão social, um campo em que o MDA tem uma larga experiência, em que a área educacional tem muito menos. Então isso eu acho que vai ser uma contribuição fundamental para a função dos próprios fóruns de EJA e para as comissões estaduais da agenda territorial. O próximo painelista vai ser o professor Paul Singe. Todo mundo conhece como professor Paul Singe, alguém que foi professor, como o secretário André disse, se não em sala de aula, por meio das suas publicações, suas pesquisas, suas reflexões. Eu acho que essa questão da qualificação e formação para o mundo do trabalho faz parte da educação dos jovens e adultos, como entendemos. Ampliando o sentido da educação escolar, a formação é uma forma de aprendizagem, uma forma de educação para uma área mais específica, que é o mundo do trabalho e para os novos arranjos produtivos. Então, nada melhor que o professor Singe para falar mais sobre essas questões. Bem, boa tarde. Eu sou Paulo Singer, secretário nacional de Economia Solidária, e me cabe nessa conferência falar precisamente sobre isso. A educação de jovens e adultos é o primeiro ramo escolar público no Brasil que inclui a economia solidária no seu currículo. Espero que não seja o último, porque a economia solidária merece ser melhor conhecida e nada melhor do que fazer parte dos currículos escolares para que os jovens e as jovens tomem conhecimento de uma oportunidade. A economia solidária é uma possibilidade aberta a todos. Vivemos uma democracia e é dentro desse regime de liberdades que a economia solidária se desenvolve. Do que chamamos de economia solidária? No capitalismo, os meios de produção, as máquinas, a terra, os meios de transporte, os meios de comunicação, são propriedades privadas. E são, infelizmente, propriedade de muito poucos. A classe capitalista geralmente não passa de, talvez, 2% da população economicamente ativa. O próprio sistema capitalista tende a premiar o maior. E esse prêmio econômico do tamanho leva à concentração. Significa que 90 e tantos % dos que participam na produção social, nós chamamos de população economicamente ativa, não possui meios de produção. E, portanto, tem que encontrar emprego. Ou seja, tem que encontrar alguma empresa capitalista que queira empregá-los, contratá-los como trabalhadores assalariados. Então se formam as duas classes fundamentais do capitalismo, os empregadores e os empregados, que partilham de um lado e lutam do outro, porque seus interesses são opostos e dão a dinâmica, inclusive, da história contemporânea. A economia solidária é uma proposta de organização totalmente oposta. Ela propõe que o trabalho esteja associado. Ou seja, a produção se organize em empreendimentos que sejam propriedade de todos que trabalham neles. E propriedade por igual. As nossas cooperativas ou empreendimentos de economia solidária em geral possuem um grande número de sócios, ou menor, não importa, mas cada sócio tem a mesma parcela, a mesma fração do capital que representa o valor do empreendimento. Isso faz com que cada trabalhador tenha exatamente o mesmo direito que todos os demais. As decisões que se tomam nas cooperativas e empreendimentos são tomadas por voto, a não ser que seja consensual,
depois de discussões e negociações entre os próprios trabalhadores. É o que nós chamamos de autogestão. Auto significa autônomo. Nossos empreendimentos não dependem de ninguém externo a eles. Todos que são proprietários necessariamente trabalham. E todos que trabalham são necessariamente proprietários. É, portanto, uma maneira de organizar a economia, e não só a economia, mas a sociedade, sem classes, sem diferença de classes. Não há patrão, não há empregado, não há quem manda, também não há quem obedece. Esse, aliás, é um lema que na prática se faz na economia solidária. Ninguém tem o direito de mandar, ninguém tem a obrigação de obedecer, a não ser o coletivo, a não ser o conjunto deles. Há disciplina nos empreendimentos da economia solidária, mas essa é a disciplina que se impõe democraticamente através das resoluções tomadas por voto. A economia solidária vem se desenvolvendo no mundo inteiro e bastante no Brasil. O Brasil está, eu diria, numa certa sentido na vanguarda, não só ele. Eu diria mais nações, principalmente aqui na América Latina, mas também na Europa, na África, na Ásia, no mundo inteiro. Estamos hoje tomando conhecimento dessa universalidade da economia solidária, que assume aspectos específicos conforme o país, sua cultura, sua tradição histórica. E quando nós nos reunimos, houve recentemente uma reunião mundial intercontinental de economia solidária, é extremamente interessante verificar a enorme diversidade que esses mesmos princípios aplicados geram em diferentes culturas. No EJA, eu entendo que há uma população de alunos que, em primeiro lugar, deseja aprender. Não são crianças, não estão sendo levados pelos pais à escola. Já adultos ou jovens relativamente além da idade escolar decidem fazer o sacrifício, o esforço de não só recuperar a sua escolaridade, mas realmente aprender e aprender em conjunto. Por isso, o EJA é muito diferente das escolas, eu diria, convencionais, em que os jovens estão em... não estou falando só do jardim de infância nem no primeiro grau, estou falando das universidades também. Infelizmente, a organização escolar, no mundo inteiro, eu diria, não só no Brasil, é hierárquica, ela segue o modelo capitalista. Você tem quem obedece, que são os alunos, você tem quem manda, é o professor. E acima dele, diretorias e assim por diante. Mas é uma relação autoritária. Quem decide se o aluno aprendeu ou não é o professor. Na economia solidária não tem que ser assim. E eu espero que no EJA também não tenha que ser assim. É possível e acho que é necessário que haja, como Paulo Freire nos ensinou, uma troca de aprendizados. O professor sabe coisas que os alunos não sabem, os alunos sabem coisas que o professor não sabe. Se é possível criar o processo coletivo de aprendizado, autogestionário, em que todos participam nas decisões, alunos e professores, é outra coisa. Quer dizer, preparamos assim os jovens